Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu, lamentavelmente, por outras atividades, não pude estar aqui na hora de dar uma parte, tanto ao senador Requião, pelo brilhante discurso que eu assisti pela rádio, como também ao senador Pedro Simão, também o seu discurso. Discurso que eu não diria comemorando, mas lembrando um fato histórico da história do Brasil, que aconteceu exatamente 50 anos atrás, quase que exatamente nessa hora, um pouco mais tarde do que isso, em que o presidente João Goulart, presidente constitucional do Brasil, reunido com seus ministros, com autoridades em geral, com líderes sindicais, diante de uma massa imensa de povo, talvez uma das maiores, se não a maior manifestação política no Brasil, fez um discurso defendendo as reformas de base que o país precisava. O país era outro. E, de fato, aquelas reformas de base, elas eram necessárias quase que para tirar o país do feudalismo em que a gente vivia, do analfabetismo quase que absoluto que nós tínhamos, de uma indústria absolutamente dependente do capital internacional que nós tínhamos. O Brasil mudou. Mas, apesar disso, aquelas reformas continuam sendo necessárias. Apesar disso, nós atravessamos 50 anos sem ter feito o dever de casa que a civilização brasileira precisava para ter um rumo diferente. Por exemplo, pacífico. Vejam a violência urbana. Uma das causas fundamentais da violência urbana foi a migração rápida do campo para as cidades, inchando nossas monstrópolis. Se tivéssemos feito a reforma agrária que o governo João Goulart apresentou 50 anos atrás, se tivesse sido garantido terra para a população brasileira, que vivia 70% no campo, se essa população tivesse tido terra para trabalhar, não teria vindo para a cidade na velocidade que veio. Se não tivesse vindo na velocidade, as cidades teriam crescido sem inchar e a violência seria menor. A inflação que seguiu-se teve um lado do que se chama em economia uma inflação de oferta. A falta de dinâmica na produção de alimentos fez o preço subir. Enquanto o camponês vivia e plantava a sua rocinha, não tinha problema, era fora do mercado, não entrava na lista de preços. Quando veio para a cidade, deixou de produzir na sua rocinha, ao contrário, foi morar numa rocinha do ponto de vista de condições que naquela época precárias de favela. E aí teve que comprar no mercado. Mas lá na base não se aumentou a produção, até porque a produção agrícola era basicamente por latifúndios exportadores, café, açúcar, que não gerava comida aqui para dentro. A inflação teve uma das causas nisso. Claro que teve outras. Excesso de gastos do governo, financiamentos muito rápido para certas atividades. Mas teve a ver com a oferta. A reforma agrária teria deixado o Brasil com uma cara completamente diferente e melhor hoje do que a que nós temos. Mas não fizemos. Preferíamos dar um golpe militar para impedir aquela reforma. E ela foi impedida. E, ao ser impedida, nós tivemos a tragédia da migração urbana, de imensas massas em direção às cidades, sem emprego, com a pobreza gritante, com os serviços degradados,